Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje um sistema de menus para encoder 360, muitos pedem esse tipo de projeto. Estou apresentando uma ideia para você e várias sugestões também para você melhorar e também utilizar em outros contextos serão dadas. Por favor, deixe o seu like, se inscreva, é muito importante. Compartilhe ao máximo esses conteúdos para trazermos cada vez mais projetos e aplicações da eletrônica para você. Vídeo que é um oferecimento da Toroid do Brasil, transformadores toroidais sob medida em toroid.com.br, também indutores toroidais. Acesse e faça a sua cotação. Também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br, e nas suas compras na Tiger utilize o cupom WRKids para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Esse aqui é o hardware do nosso IHM, nós temos aqui um ATmega 328P, que é o processador principal, e eu vou utilizar a técnica de multiprocessamento aqui, que é para lermos o encoder 360. O encoder 360, que é uma placa já, contém pull-ups na própria placa, nas suas saídas. Vamos aplicar estes contatos aqui, os dados, o clock e a chave do encoder, é um desses que tem a chave com clique, no PIC, nestas entradas aqui, GP1, 2 e 3 respectivamente, e teremos as saídas. Uma que indica o sentido horário de rotação, clockwise aqui, e uma que indica o sentido anti-horário, counterclockwise, que é este contato aqui. E também SW switch, a chave do encoder. Todos vão conectados no ATmega 328P. Temos também aqui um display que vai servir para visualizarmos os menus e os parâmetros que eu desejo ajustar. Também tenho um cristal de 16 MHz, dois LEDs aqui para utilizarmos como exemplo de atuadores nos menus e o botão de reset. Preciso lembrar você que estamos em Black Friday ainda, vai durar por mais poucos dias. Todos os cursos com 50% de desconto. Você aplica o cupom novembro23. Está na tela aí para você. Aplique em quantos cursos você quiser. Todos têm acesso vitalício. Então você investe no seu conhecimento e estuda quando você preferir. O cupom e o link para você conhecer os cursos está aqui na descrição, bem como todos os arquivos da aula. Tem, por exemplo, linguagem C, linguagem C++, tem microcontroladores AVR, sensacional, tem PIC18, tem ESP32, STM32, então tem muita coisa bem interessante para você. O hardware é tranquilo, como você vê, pois estamos utilizando microcontroladores. Vamos ao software. Primeiro o software do PIC. São dois softwares. Desenvolvi na linguagem C, aqui no micro C. Então temos o mapeamento de hardware e a função que faz a leitura do encoder. Aqui nós desabilitamos os comparadores com este registrador. Isso eu vejo no datasheet do PIC, como configurar os registradores. E temos curso também de datasheets com aplicações práticas, inclusive uma aula bem completa e extensa sobre microcontroladores. Também veja aqui na descrição. Nós configuramos as saídas e inicializamos desligadas. E eu habilito os pull-ups internos aqui, caso o meu encoder não tenha. Então vou habilitar, só que eu estou utilizando o Master Clear. Então, nos Fuse Bits você pode ver isso. Master Clear está desabilitado. Eu estou utilizando ele como uma entrada digital e este não tem um pull-up interno. Então aqui, se o seu encoder não tiver resistores prontos, pull-ups internos, pull-ups na placa do encoder, melhor dizendo, utilize um resistor, pode ser de 10K, certo? Apenas neste pino do PIC. No loop infinito eu faço a leitura do encoder, tranquilo, chamo a minha função readEncoder. Está aqui ela, é uma função simples de entendermos, que basicamente eu verifico quando ocorre aqui
uma borda de descida de clock com este algoritmo aqui. Então, utilizo o operador ternário aqui, interrogação, para setar um bit deste current state, que é o estado atual, ou limpá-lo. Então, basicamente, eu estou lendo aqui o bit e armazenando, estou lendo a entrada e armazenando neste cur state. Perfeito? Daí eu verifico se ele é diferente do last state, ou seja, o estado anterior, e se o current state é verdadeiro. Se for verdadeiro, e se for diferente, eu vou processar o que está nesse if, que é ler o pino de dados, se é verdadeiro ou falso. Então eu vou incrementar um valor aqui que será retornado. Eu não estou utilizando, mas já está pronto caso você queira utilizar para alguma coisa, este valor de 8 bits. Então, girando no sentido horário, eu incremento esse valor, no sentido anti-horário, eu decremento. Tem aula no canal demonstrando as formas de onda na prática de um encoder 360. Digite na busca do YouTube WRKits Encoder 360, você vai ver esta aula, caso você não saiba. Basicamente, nós temos os sinais de clock dados defasados a 90 graus. De acordo com o giro, se eu estou girando no sentido horário, temos o atraso de um sinal em relação ao outro, no sentido anti-horário, o adiantamento. Então é assim que eu consigo ver para qual lado o encoder está sendo movimentado. E eu gero aqui um pulso digital, como você pode ver em clockwise, que é o pulso que vai ser aplicado ao microcontrolador principal. Eu estou gerando um pulso longo, pois o propósito do menu aqui é ajustes lentos. E para que eu reconheça estes ajustes com a entrada e com o algoritmo no AVR, nós estamos utilizando aqui então 150 milissegundos de nível alto para cada um desses pulsos. Então, se você precisar, você pode utilizar interrupções externas, tá certo? Caso você precise de ajustes mais rápidos. No sentido anti-horário, portanto, o clock estará em high, então eu processo esse else, eu vou decrementar encoder value e vou gerar um pulso em counterclockwise, sentido anti-horário. E essa função basicamente faz isso. Eu vou atualizar o antigo estado, last state, com current state, e também eu já faço a leitura do meu pino SW, que é para saber quando clicamos na chave. Clicando na chave eu envio também um pulso, só que na saída SW. Então este é o software do PIC, está para download na descrição, e o software do AVR é esse aqui. Ele utiliza uma mini biblioteca de LCD que eu desenvolvi no curso de AVR Projetos Profissionais. Caso você não tenha feito o curso, ele também está na Black Friday. Interrupções para uma base de tempo e string.h, que eu vou utilizar uma função ali da biblioteca strings do C. Nós temos aqui no mapeamento de hardware as entradas, chave, anti-horário, horário, os dois LEDs, as duas saídas. Funções, menu principal, uma função de submenu, você vai ver como é simples adicionar novos menus aqui, uma função para interpretar o encoder, então os pulsos que vêm ali do PIC, uma função para escrever o título nos menus, uma para escrever ligado ou desligado na tela, on-off, e uma de boot. Tem um counter global que eu utilizo apenas como exemplo, que ele é incrementado aqui na interrupção do timer 2, a cada aproximadamente 500 milissegundos. E um dos menus servirá apenas para mostrar o conteúdo dessa variável. Aqui na função principal, configuramos as saídas. Esse set_bit é uma macro que está na biblioteca LCD, .h. Então configuro as saídas para o LCD, que foi mapeado lá também. O RS, o Enable, D4 a D7. Saída para os LEDs, inicio eles desligados e habilito pull-ups internos nas entradas switch, clockwise e counterclockwise.
Iniciamos o display. Eu limpo o cursor e o blink, desligo eles. E chamo a função de boot. A função de boot está lá embaixo. Ela simplesmente imprime encoder menu na tela e gera aí uma sequência de pontos na segunda linha do display para simbolizar uma carga do nosso IHM. Então é bem comum ter um tempinho de boot justamente para a estabilização de todo o sistema. Veja que a partir dessa IHM você poderá incrementar recursos diversos. Eu vou compilar aqui em Build Solution para mostrar para você que este software inteiro está ocupando 7% do ATmega, memória de programa, e 4,2% da memória de dados. Ou seja, você tem memória pra caramba ainda para adicionar outras funcionalidades a partir desta ideia central. Isso é muito bacana. No menu principal eu trouxe como exemplo 8 submenus que eu chamei assim, que serão os menus ajustáveis. Aqui é o número do menu, para eu saber em qual menu estamos. Um registrador de ajuste, para eu determinar os parâmetros que eu devo ajustar. E mais aqui, 7 variáveis para ajuste dos menus. Uma para o menu de volume, hipotético. Uma para backlight, da mesma forma. Contraste, LED 1 e LED 2, então cada LED terá um menu próprio, que eu ligo ou desligo, tudo no encoder, isso é legal, vai ser tudo com o encoder 360. Um de clock para determinar um valor de clock, também hipotético, e um de PWM. E o oitavo menu será a exibição da variável global que está incrementando lá no timer 2, na interrupção. Então veja que eu inicio o adjust com 0. Se o bit 0 dele for falso, eu chamo a função encoder e passo o endereço de menu num para a função encoder, porque eu vou atualizar esta variável aqui a partir do seu endereço na encoder. Por isso, eu passo ela como endereço. Aqui, update, um ponteiro para unsigned char. Então eu passei o endereço de menu número para cá. Aqui dentro eu tenho uma flag para saber quando o botão foi pressionado, quando ocorreu uma borda, mais especificamente. E eu atribuo o apontado por update a new value, que é esta local aqui. E aí perceba que quando for detectada uma borda, no caso aqui uma borda de subida, eu vou limpar a flag que eu utilizei para detectar o nível baixo da minha entrada. Então, a entrada está em nível alto, a flag setada, eu limpo a flag. Detecção de borda de subida. E incremento new value. Um delay aqui para um anti-bounce, certo? Aguardar esses 5 milissegundos. E aqui estamos lendo clockwise. Eu vou utilizar outro bit de flag, o bit 6, eu escolhi aqui, para o counterclockwise. Detecto a borda de subida, limpo a flag auxiliar, que é esse bit específico, e decremento new value. Sentido horário incremento, anti-horário decremento, e eu passo o valor atualizado para o apontado por update. Então, aqui nós estaremos fazendo a atualização de menu num, que foi a priori passado como parâmetro para encoder, passado o seu endereço. Então, aqui eu consigo atualizá-lo dentro de encoder. Show, né? Então nós temos aqui a atualização de menu num. Aqui eu tenho a leitura da subida de SW, que inverte o bit 0 de adjust. Esse bit 0 de adjust eu estou utilizando para saber quando eu estou no menu primário, que é a troca entre menus, ou quando eu quero atualizar aquele menu em particular. De acordo com o menu que eu estiver
atualizar um parâmetro nele. Se esse bit aqui for 1, eu habilito essa atualização e observe que eu não atualizo mais o menu num, porque ele passa a ser falso aqui. Este if passa a ser falso, porque o bit é 1, não é 0, como eu estou testando aqui. Aí eu só preciso limitar esse menu, eu passo uma máscara aqui de set, faço AND entre ele mesmo e set atribuo a ele, para que ele fique no máximo de 0 a 7, configurando os nossos 8 menus. Faço um switch e verifico os 8 casos, case 0 a case 7. Cada caso é um menu ajustável. No caso 0, chamo a função de submenu, que terá o título volume. Passo o adjust, porque lá dentro eu preciso ler se está habilitado ou não, e passo o endereço de volume, aqui esta local, que será armazenado o parâmetro. Veja que aqui foi feito desta forma. O menu principal conterá todas as variáveis dos menus secundários ou submenus armazenados. Então aqui estão elas, formato static. Show! E eu passo também uma máscara para determinar o limite deste ajuste. É tudo 8 bits. Então aqui FF ele vai de 0 a 255. Se eu passasse 0F, que é o caso aqui, é 0 a 15, que eu limito ele. 01 é 0 até 1, que eu vou limitar. Aqui eu passo a máscara de limite deste ajuste. Então vamos entender como funciona esse submenu aqui. Os demais serão bem semelhantes. Submenu. Então ele recebe um título, o valor de ajuste, o bit que eu preciso, para saber se eu posso ou não ajustar o parâmetro, um ponteiro para o parâmetro e o valor da máscara, que é o limite do meu ajuste. Então, apontado por param, que é o próprio valor lá do menu, que eu quero ajustar, é armazenado em update. Esse update vai ser ajustado aqui com o encoder, olha que interessante, se o bit 1 de adjust for verdadeiro. Então eu cliquei na chave do encoder, ou o bit 0 de adjust, ou o bit 0 de adjust é verdadeiro ou é falso. Se for falso, eu modifico entre os menus. Se for verdadeiro, eu atualizo o parâmetro daquele menu. Aqui eu imprimo o título com a função writeTitle. Então eu passo o título aqui, que passamos lá, ele vai imprimir. Está aqui embaixo ela, ó, é bem simples. Simplesmente eu verifico aqui, eu utilizo esse disp writePosition, que é uma função da minha biblioteca LCD, imprimo o índice 0 na posição que eu quero e imprimo os subsequentes de acordo com o tamanho máximo desta string, como você vê aqui. E finalizo aqui, completando com espaços vazios até o valor 15, que é o limite do meu display. É 16 por 2, então vai de 0 a 15. Então eu vou de strlen, que dá a largura, ou seja, quantos caracteres tem a minha string, até o valor limite. É isso que o writeTitle faz. Então eu escrevi o título. Se eu posso ajustar, eu passo para encoder, certo? O endereço de update. Depois que eu ajustei, eu aplico a máscara aqui, limitando ou não, de acordo com o valor passado. E eu vou mostrar aqui 3 setas apontadas para o parâmetro para eu saber que eu posso ajustar. Se não, else, esse bit é 0 e eu não posso ajustar. Eu posso trocar entre os menus. Então eu apenas vou imprimir uma seta para a direita e uma para a esquerda, sabendo que eu posso passear ali entre os menus com o encoder. Então é isso que fazemos. Por fim, o que está em update é passado aqui para o apontado por param, atualizando assim o valor que eu passei aqui, cujo endereço foi passado aqui para esta função. Que no caso aqui é o próprio volume. Então o resto é da mesma forma. Backlight, botei esse nome no próximo menu,
um ajuste hipotético de backlight. Passo adjust, passo o valor que eu quero atualizar e passo a máscara. Assim, logo depois eu imprimo aqui com disp number o valor atual na segunda linha do display para enxergarmos esse ajuste sendo atualizado. Na prática você vai ver essa organização. Menu de contraste, então mesmo formato. O menu de controle do LED é um pouco diferente. Submenu funciona da mesma forma, só que aqui eu vou chamar a função on-off ao invés de disp number, e on-off está aqui, que simplesmente ela lê o parâmetro, se for falso, imprime off, se for verdadeiro, imprime on. Apenas isso. Ao invés de vermos 0 e 1, vamos ver on, off no display. Fica mais intuitivo. E de fato vamos atuar nas saídas do AVR. Se for verdadeiro, eu ligo o LED 1, se não, eu desligo o LED 1. E no próximo menu é o LED 2, aí é a mesma coisa, só que para o LED 2. Menu 5 é um menu hipotético de clock, também um ajuste hipotético aí. E o 6 um PWM da mesma forma, mas poderia estar gerando um PWM no hardware do AVR e aqui nesse menu ser o ajuste do Duty Cycle do mesmo. Então deixo como dica para você. E no menu final aqui eu apenas imprimo direto Write Title Time Base e eu testo se a flag é verdadeira. Eu não posso mudar entre menus. Por isso eu vou imprimir block na segunda linha que está bloqueado. Quando eu estou em Time Base e clico na chave do encoder, vai aparecer block na tela. Se não, eu estou com adjust bit 0 em 0, eu posso mudar de menu. Eu apenas vou enxergar o valor de counter global aqui, seu conteúdo atual, que é sempre atualizado com a nossa interrupção. Basicamente é isso, galera. É um software com um nível um pouco mais avançado. Você que é intermediário vai ter que estudar bastante, ler ele bastante para entender, mas você chega na compreensão. Você que é iniciante, é bom iniciar cursos de programação, mesmo você intermediário, mesmo você avançado, se não fez os nossos cursos, principalmente de linguagem C, recomendo muito. Você vai revisar muitos conceitos e aprender muita coisa, porque o curso de C vai do pré-básico, galera zerada, até o pós-avançado, para você realmente se destacar na multidão. Então eu recomendo demais esse curso para vocês. E é isso, explicado o hardware e os dois softwares. Vamos para a prática ver esse sistema de menus funcionando. Eu lembro todos que desenvolvemos o menu pensando em ajustes lentos, por isso os tempos maiores no PIC. Se precisar para ajustes mais rápidos, terá que recorrer às interrupções externas do AVR. Se esse vídeo tiver bastante likes e bastante comentários, até posso considerar trazer no futuro esta aplicação. O que você acha? Comente aqui. Vamos para a prática agora. Venha comigo. Estamos aqui na bancada com o sistema de menus com o encoder pronto. Então, como você pode ver, o circuito é bem compacto. Eu utilizei duas protoboards por causa da organização aqui. Mas em uma placa de circuito impresso, esse sistema fica bastante reduzido. Então eu vou ligar a alimentação e você vai poder observar já o nosso boot funcionando aqui. Olha que bacana. Então vamos liberar aqui a saída. Encoder menu. E inicializou. Já temos aí o primeiro menu à disposição do usuário. Como vocês viram, ele é para ser bastante versátil utilizando aqui o encoder. Então girando aqui, eu consigo modificar entre um menu e outro. Então vamos passear aí pelos 8 menus que desenvolvemos. Os dois LEDs aí. Aqui aquele menu de clock, PWM. E o Time Base, que está aí incrementando aquela variável global, aproximadamente meio segundo, já em funcionamento. Então, quando voltamos aqui, nós podemos acessar os menus anteriores, como você pode ver, mas eu também posso fazer a volta aqui
conforme foi configurado. Voltamos para o volume. Para ajustar, clique no encoder e ele mostra aqui que está disponível para realizar o ajuste. Então eu posso incrementar parâmetro ou decrementar e ele faz a volta. Ó. O volume foi configurado hipoteticamente em um valor de 8 bits, então ele vai de 0 a 255. Vamos deixar 254, clico novamente, ele já volta aqui para a opção de trocar entre os menus e está salvo esse valor já na variável deste submenu. Backlight, posso atualizar também. Esse, vamos voltar aqui, ó, 0 a 15 foi configurado. Então vamos deixar, por exemplo, no valor 10. Contraste, vamos deixar no valor 2. Controle do LED. Então se eu acesso o menu, eu posso ligar ou desligar o LED 1. Como você vê, a cada giro aqui do encoder, eu modifico apenas ligado ou desligado. Foi assim que determinamos no software. Se eu voltar para os menus, o LED amarelo permanece. Veja que trocando de menu ele continua ligado, pois armazenamos aí essa condição. Da mesma forma no LED 2, eu posso deixar o vermelho ligado e seguir com os ajustes aqui. Vamos modificar também o clock. Então veja aí que é um conteúdo de 8 bits que ajustamos. PWM. Vamos ajustar aí um valor 10 mais ou menos. E o Time Base continua correndo. Um detalhe legal é que se eu clico aqui no Time Base, querendo ajustar, ele apenas sinaliza para mim que agora está bloqueado, eu não consigo sair desse menu mais. Que foi exatamente o que havíamos configurado no software. Então eu bloqueio aqui o menu, pois se não tivesse esse recurso de indicação, não saberíamos que estava ou não bloqueado. Então, esse tipo de bug para o usuário final você deve contornar sempre que possível. Voltando aqui, ele volta a mostrar o conteúdo da nossa variável global e veja que os dados que ajustamos previamente em cada um dos menus continuam exatamente iguais. Vamos atualizar aqui o backlight. Colocar aqui, por exemplo, o valor 15. Contraste continua com 2. Vamos desligar agora o LED 1. Desligado. Desligar o LED 2. Desligado. Então ficou bem funcional, como você pode ver. Eu consigo ajustar aqui o parâmetro conforme o desejado. Como vimos, o circuito foi planejado para não ser de ajustes rápidos, justamente ser ajustes lentos com o encoder, uma vez que o tempo aqui no PIC 12F629 é de em torno de 150 milissegundos por pulso, e aí isso viabiliza aí um ajuste lento do nosso menu. Para ajustes mais rápidos, seria interessante, eu deixo como dica para você que quer aperfeiçoar, implementação de interrupções externas no AVR, por exemplo. Então, a partir de duas fontes de interrupção externas que reconheçam uns pulsos com curta duração. Então, você pode atualizar os pulsos aqui para serem mais rápidos e conseguir de forma precisa este ajuste. Esse encoder aqui ele já está com mais tempo de uso, ele também algumas vezes dá uma escorregada aqui, como você pode ver. Mas nada que inviabilize aqui o teste prático do nosso sistema. E como nós vimos, também é possível, ao invés de utilizar o circuito com encoder, apenas trabalhar com botões. Nada impede você de utilizar o mesmo menu, o software inclusive fica igual para o AVR, substituindo as 3 aqui saídas do encoder, que vem do PIC, por 3 botões.
sem problema nenhum. Você pode fazer essa substituição e usar a ideia do menu da mesma forma. É isso, uma prática bem simples, pois realmente é uma aplicação para você agregar nos seus projetos de interface homem-máquina. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kits Channel. Não esqueça do like, comentários, deixe suas sugestões para vídeos futuros. E esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Deixe aquele like, se inscreva, lembre da Black Friday. Faltam poucos dias, então utilize aí novembro 23 em quantos cursos quiser. Links aqui embaixo. Investir no seu conhecimento é a certeza de retorno. Lembre disso. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, mas tenha um ótimo final de semana com bons projetos. Aquele abraço e até a próxima.